Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 6. Vamos continuar de onde nós paramos a semana passada. Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 15. E eu quero te convidar a ler novamente todos juntos, como fizemos semana passada, todos juntos numa só voz, dos versos 9 ao verso 15. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Presbítero Josué, o senhor pode orar? Amém. Irmão, semana passada apenas para recapitular, nós começamos a meditar nesse texto e nós vimos alguns pontos que eu quero destacar aqui novamente, que essa oração não é uma oração que se possa ser feita por qualquer pessoa. Não é uma oração que qualquer um possa fazer. Não é uma oração que um descrente possa fazer, porque ela trata de assuntos muito profundos e que só são compreensíveis e só fazem sentido para os filhos de Deus. Aqueles que recebem Cristo em sua vida como Senhor e Salvador de suas vidas, para estes essa oração faz sentido. Vimos também os motivos do porquê um descrente não pode fazer essa oração, porque simplesmente ele não entende o que é chamar Deus de Pai, ele não tem noção do que é o reino de Deus, ele não tem noção das suas reais necessidades, ele não tem noção da sua realidade pecaminosa, do seu estado, da sua natureza pecaminosa e o quão necessitado ele está de perdão. O que leva, logicamente, a não saber e não conseguir perdoar de fato e de verdade. Porque ele não consegue enxergar o seu próprio pecado. E um descrente também não consegue enxergar que esse mundo precisa de transformação, que esse mundo precisa de uma grande transformação e que só Jesus pode fazer isso. Vimos que o Pai Nosso possui 6 petições, 3 das quais nós vimos semana passada, que são 3 petições em relação ao Deus e à glória de Deus, que são as primeiras petições, que são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vimos essas 3 petições. E 3 petições, as próximas 3 que nós vamos ver hoje, é com relação a nós
e as nossas necessidades. Semana passada vimos que as primeiras 3 petições nós clamamos para que Deus revele a sua santidade nesse mundo. Vimos que somente Ele pode fazer isso, nós não podemos revelar a santidade de Deus, mas nós podemos ser canais dos quais Deus usa para revelar a sua santidade. Nós clamamos que Deus estabeleça os padrões do reino dele aqui e agora, e que as nossas vidas colaborem com isso, que nós vivemos nesse reino de Deus do já e do ainda não, que nós já podemos viver padrões deste reino, do reino de Deus neste mundo agora, mas não de fato, não de forma plena. E nós clamamos também pela vontade soberana dele, de Deus, em todos os detalhes desse mundo, e por capacidade para obedecer essa vontade dele, por aceitar essa vontade dele. Nas outras 3 petições, na 4ª, 5ª e 6ª petição, nós oramos pelas nossas necessidades pessoais, básicas. O pão, o sustento diário, o perdão e a ajuda de Deus na hora da tentação. Nós vamos vê-las hoje com mais detalhes. Então, nós temos a 4ª petição, que é um clamor por perdão, por sustento. Nessa petição, meus irmãos, nós colocamos perante Deus o nosso presente. Nós clamamos que Ele nos sustente hoje. É no presente momento que nós precisamos de sustento. Nós não precisamos e não podemos estar ansiosos pelo amanhã, pelo futuro, mas nós pedimos que Deus não deixe faltar o sustento de hoje, do presente. Na 5ª petição, nós clamamos por perdão. Mostra que nós precisamos colocar perante Deus as coisas que nós fizemos no passado. Coloca perante Deus o nosso passado, os pecados que já cometemos e que nós precisamos de perdão. E por fim, a 6ª petição é um clamor por ajuda nas tentações, o que coloca o nosso futuro nas mãos de Deus. Então, nessas 3 petições, elas nos ensinam a colocar o presente momento, o passado e o futuro nas mãos de Deus e confiar em sua graça soberana. Então vamos para a 4ª petição, o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o que nós estamos pedindo, irmãos, quando nós pedimos pelo nosso pão diário? Calvino diz que nessa oração nós incluímos tudo que o corpo precisa para viver neste mundo, de alimento, de saúde, de trabalho, de casa, recursos, de paz, de descanso e de força física. Ao orarmos pedindo que Deus seja o nosso provedor diário, nós nos lembramos que é Deus quem cuida dos seus filhos. Que se nós chamamos Ele de Pai, logo no início, nós precisamos confiar que é o nosso Pai quem cuida de nós, dos seus filhos, suprindo todas as nossas necessidades diárias. A provisão de Deus é diária e contínua. E nós precisamos confiar que o sustento que nós temos hoje, amanhã também teremos. Embora não tenhamos certeza. É aí onde entra a confiança em Deus. Nós não pedimos estoque. Não pedimos que Deus nos abençoe para que a gente faça estoque de provisão. Nós pedimos o pão de hoje. Semelhante experiência, o povo de Israel viveu no deserto, quando ele colhia o maná, e ele só podia colher o maná para quantos dias? Um dia. Se ele colhesse para o outro dia, o que acontecia? Podre, cheio de bicho.
Então nós precisamos confiar, ao orarmos isso, nós precisamos confiar que Deus supre todas as nossas necessidades. Nós nos lembramos que esse suprimento diário que Deus nos dá é por pura graça e misericórdia. Que merecer esse sustento, nós não merecemos. Pecadores como nós, merecer sustento de Deus? Nós nos lembramos que se recebemos algo além do que nós precisamos, é porque Deus quis nos dar. Mas não para que a gente retivesse com a gente, mas para que a gente possa repartir e contribuir com o próximo. Então, irmãos, orar isso, orar pedindo o pão de cada dia, exige o quê de nós? Essa oração, irmãos, exige que nós confiemos na provisão de Deus. Essa oração exige que nós não nos preocupemos com o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã trará as suas ocupações. Ficar preocupado não vai adiantar. Essa oração exige que nós olhemos para o hoje e nós fixemos os nossos olhos na nossa necessidade de hoje, presente. Essa oração exige olhar se o outro ao nosso lado também possui sustento diário, porque afinal de contas nós não oramos que o Senhor nos dê o meu pão. Nós dizemos o pão nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Nós estamos nos preocupando com quem está à nossa volta, se ele possui sustento ou não? Se ele possui o sustento diário? Essa oração nos lembra que nós não precisamos buscar mais do que o que realmente nós precisamos para viver neste mundo. Um teólogo diz que Deus nos alimenta como um conta-gotas. O que acontece quando a gente é alimentado com conta-gotas? Quando a gente vai com um remédio de conta-gotas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para cima. E é o que esse teólogo nos diz, que Deus nos alimenta com um conta-gotas, para lembrarmos de sempre olhar para cima, lembrando que dependemos de Deus diariamente para termos tudo o que precisamos. E se não temos, então não precisamos. É difícil pensar dessa forma, né? É difícil olhar para as coisas desse mundo, desejar as coisas desse mundo e pensar assim, nossa, eu preciso disso. Mas então eu olho para a minha realidade atual e penso, eu não tenho. Bom, então se eu não tenho, logo eu não preciso. Jesus está nos ensinando, através de orarmos dessa forma, a pedir o necessário, não aquilo que é supérfluo. Israel tinha que confiar no sustento diário de Deus no deserto. E Jesus está nos ensinando a viver dia após dia, confiando na providência de Deus. Isso significa então, Guilherme, que eu vou parar de trabalhar. Vou entrar no meu quarto, dormir e não sair mais. Porque afinal de contas, o maná não caía do céu. Então, eu vou esperar uma picanha do céu. Então, vai lá, meu amigo. Tenta a sorte. Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo, não está nos incentivando a sermos negligentes, a não trabalharmos. O problema é quando nós passamos do ponto. O problema é quando nós não temos equilíbrio. O problema é quando nós deixamos a humildade, a prudência, a moderação.
Orar isso, meus irmãos, é golpear o nosso orgulho, é golpear a nossa ansiedade e a nossa autossuficiência. Então, lembre-se sempre, Deus é o seu provedor, porque você pode trabalhar o quanto você quiser. Se Deus não for o seu provedor, dinheiro algum vai comprar o seu sustento. Sempre vai faltar. Deus é o seu provedor. Somos totalmente dependentes da provisão de Deus e absolutamente em tudo nessa vida. Não conseguimos comprar uma agulha se Deus não for o nosso provedor. Talvez eu e você, nós precisamos quebrar o nosso orgulho e assumir que sozinhos nós não podemos fazer nada, que nós precisamos de Deus, que nós não temos nada, nós precisamos ter a Deus. E tendo a Deus, nós temos tudo. Precisamos olhar para o alto constantemente para lembrar que Deus está suprindo todas as nossas necessidades e que se não temos, então não precisamos. E não podemos esquecer também que quando se trata de pão, além do nosso alimento físico, existe o pão vivo que desceu do céu, que é quem, irmãos? Cristo. Jesus é o pão da vida. Nós precisamos, tal qual o pão diário, o sustento diário, nós precisamos de Jesus diariamente. Nós precisamos nos alimentar de Jesus diariamente. Ele é o verbo vivo que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu e o único que pode nos alimentar espiritualmente através da sua palavra. Portanto, busque a Ele. E então chegamos na quinta e maior petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E então Jesus vai, depois que ele acaba a oração, ele volta a este assunto, porque é um assunto importante. Verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus coloca a quinta petição no meio da oração do Pai Nosso, e depois do amém, ele ainda volta a esse assunto. E o que isso nos mostra, irmãos? Isso mostra a importância que Jesus dá ao perdão. Mostra que o perdão, ele precisa ser a base de todo bom relacionamento. Mostra que não existe relacionamento com Deus se nós não perdoarmos aqueles que nos fazem mal. Mostra que o perdão que recebemos de Deus deve invadir os relacionamentos que nós temos uns com os outros. É um perdão que vem do alto e que eu compartilho com quem está comigo. E então, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Para entender direito, nós somos obrigados a pensar no que é perdão. Nós precisamos compreender o que isso significa, biblicamente. E nós temos, no Novo Testamento, pelo menos 2 significados para o perdão. O primeiro significado, e é aquele que mais se aparece no Novo Testamento, que é o cancelamento da culpa. Nesse sentido, perdoar é cancelar um débito moral, declarar alguém justo, é retirar a culpa daquele que cometeu a infração. Esse é o sentido do perdão de Deus para nós. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, Paulo nos diz: perdoou todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. É uma linguagem aqui jurídica, em que se remove a culpa e se imputa justiça. Se declara livre da culpa, livre da penalidade. É redimir o culpado, retirar a culpa dele.
Outro sentido que aparece no Novo Testamento também é o sentido da restauração da paz do ser humano, de uma paz interior daquele que sofreu transgressão. Nesse sentido, aquele que sofreu por causa do pecado do outro, concede o perdão, e ao conceder o perdão, ele se livra do peso da amargura, do peso da mágoa, da ansiedade, do desgaste emocional. Ele se livra da angústia no coração, ele restaura a sua alegria, ele para de guardar rancor em seu coração. Conceder perdão, nesse sentido, é liberar a si mesmo de carregar a raiz de amargura que Hebreus capítulo 12 nos diz. E parar de gerar mais dor para si próprio. É parar de desejar vingança. É parar de desejar o mal ao outro, aquele que nos ofendeu. Perdoar, nesse sentido, também é parar de pecar contra o outro. Nesse sentido, irmãos, perdoar é uma decisão. E é uma decisão que restaura a vida interior, que restaura a paz. É uma decisão que nós tomamos com base no amor próprio. E o que são essas dívidas aqui? Dívidas aqui significa literalmente culpa. Estamos pedindo que Deus perdoe a nossa culpa, a culpa pelo nosso pecado, a culpa do pecado que levou Jesus à cruz como pagamento do salário do pecado. Nós pedimos que Deus perdoe as nossas culpas, nossas faltas, os nossos pecados, porque nós somos incapazes de pagar por essa dívida espiritual. Só Deus pode fazer isso. Nós precisamos do perdão supremo de Deus, nos redimindo, nos limpando, tirando de nós a culpa, porque por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos ser livres da culpa. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa frase não significa que o nosso perdão causa o perdão de Deus. Mas essa frase significa que ela revela a existência do perdão de Deus. O perdão humano é uma evidência de que recebemos o perdão de Deus. Perdoar o outro é uma evidência de que nós fomos perdoados por Deus. Ninguém que não é perdoado por Deus, primeiramente, consegue perdoar o outro. Não de fato e de verdade. Nossa confissão de fé ensina que somos perdoados só pela graça, mas o perdão genuíno produz fruto visível, que é o perdão ao próximo. Ou seja, quem foi perdoado, perdoa. Quem não perdoa, não entendeu nada do Evangelho, não entendeu o perdão. Então Deus trabalha em nossa vida para que nós sejamos capazes de dar aos outros aquilo que nós recebemos dele. E o que foi que nós recebemos dele, meus irmãos? Perdão. Isso não é algo que um descrente consiga fazer. Isso é obra da regeneração de Deus em nós. Isso é obra do novo nascimento de Deus em nós. Só pode perdoar quem entendeu que o único que poderia condenar escolheu perdoar em Cristo. Só Deus tem o direito de condenar. E quanto a nós, Ele escolheu o quê? Perdoar. Ele poderia nos condenar, irmãos? Poderia. Mas em Cristo nós temos a noção de que mesmo que não deveríamos receber o perdão de Deus, nós somos perdoados.
temos a noção de que deveríamos ser mandados para o inferno, que o nosso pecado é destrutivo, que nós não merecemos salvação. E se Deus, sendo o único que poderia condenar, escolheu perdoar, então eu não posso me colocar acima de Deus e dizer, não vou perdoar. Quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando numa posição acima de Deus, porque somente Ele poderia não perdoar. E mesmo assim, perdoa. Alguém que possui a dificuldade de perdoar é alguém que ainda não entendeu sobre o perdão de Deus. É alguém que ainda não conseguiu enxergar o quão miserável e pecador ele mesmo é. É alguém que deseja ser maior que Deus. Perdoar, irmãos, é refletir nos outros o perdão que vem de Deus. É revelar que nós somos novas criaturas, regeneradas, transformadas, convertidas. Então você quer demonstrar sua salvação? Perdoe. E o que essa oração exige de nós? Essa oração exige de nós que nós tenhamos compreensão do nosso próprio pecado. Essa oração exige que a gente entender que os outros são tão pecadores quanto nós. E que eu sou tão pecador quanto os outros. Essa oração exige entender que o pecado traz separação entre nós e Deus, e o pecado também traz separação entre nós e nós mesmos. Essa oração exige entender que perdoar é uma atitude do coração em decidir perdoar. É um ato decisório. Perdoar, irmãos, é uma decisão. E é uma decisão que beneficia a nós mesmos. Não é somente o outro que é beneficiado quando nós perdoamos. Nós somos beneficiados quando nós perdoamos. Só que nem toda decisão é fácil de tomar, não é verdade? Uma coisa é você tomar uma decisão de tomar um belo de um sorvete quando o sol está rachando mamona. Entrar numa piscina, com a aguinha geladinha. É rio, aqui em Mambaia é rio, né? Desculpa. E ir para o rio. E, né, Joilton? É gostoso, né? É tão fácil. Estou lá, aquele calor assim, vou tomar a decisão de ir para o rio. Nossa, que difícil tomar essa decisão. Não, é uma decisão fácil. Quando estou com vontade de comer alguma coisa que está lá na geladeira, para mim que engordou nos últimos meses aí, é fácil de tomar essa decisão. Só que nem toda decisão é fácil. Vender um bem material não é fácil. Se eu vendo ou não, mudar de cidade, de seguir outro curso na minha vida, fazer um curso numa faculdade, não é fácil tomar esse tipo de decisão. E da mesma forma, não é fácil tomar a decisão de perdoar alguém que feriu nossos sentimentos. De alguém que nos prejudicou, que nos enganou, que nos traiu, nos roubou, que deseja o nosso mal, que fala bem de você na sua frente, vira as costas e fala mal. Não é fácil tomar a decisão de perdoar uma pessoa dessa. Há perdões que são fáceis de se dar. Perdoar alguém que comete um erro que a gente não considera tão grave assim é fácil. Nós concedemos perdão quando não nos custa muita coisa. Mas quando nos custa muito, é muito difícil de decidir perdoar. Mas note, irmãos, quanto mais tempo nós demoramos para perdoar alguém que nos feriu, seja nosso irmão em Cristo ou não,
mais tempo nós sofremos as consequências da falta do perdão. Nós nos enchemos de amargura no coração, de raiva, de mágoa, de ansiedade. Vivemos uma vida angustiada. Perdemos a nossa alegria. O outro teve o poder de... A falta de perdão deu o poder ao outro de roubar a minha alegria. Nós levamos aquela pessoa na nossa mente, aonde a gente for, e a gente pode tentar fugir para longe, mas a pessoa vai com a gente na nossa mente. E o nosso coração fica remoendo, perturbado por causa disso. Por isso, irmãos, perdoar é um ato que liberta a nossa mente, liberta o nosso coração do peso, da mágoa, nos liberta do desejo da vingança. Perdoar é deixar essa dor para trás. É olhar para o futuro, aquilo que Deus tem, é focar na frente. Deixar de lado aquilo que fizeram de mal contra nós. Quando nós criamos mágoas e deixamos a falta de perdão virar uma angústia em nosso coração, nós estamos tomando veneno esperando que o outro morra. E vai adiantar? Não vai adiantar. Por isso, perdoar nos liberta disso. Nos liberta de uma vida angustiada, sofredora, que vive remoendo cada acontecimento, que vive revivendo aquelas situações em que fomos prejudicados e sofremos. Por isso é tão importante nós refletirmos sobre que estilo de vida nós queremos ter. Se é um estilo de vida carregado de traumas, de dor, de sofrimento, ou se é um estilo de vida leve, em paz, sem fardo, sem mágoa, sem trauma. Perdão, meus irmãos, é uma decisão. Não é fácil de ser tomada, mas é uma decisão que deve ser tomada, é mandamento. Essa oração exige que nós perdoemos, mesmo que o outro não se arrependa. Essa oração exige de nós que nós perdoemos, mesmo que o outro não mude de comportamento. Exige que nós perdoemos, mesmo que o outro não peça perdão. Mesmo que o outro tenha quebrado a confiança. Essa oração exige de nós que nós perdoemos. Uma coisa que fica evidente na oração do Pai Nosso é que Jesus não está dizendo que você precisa esperar o outro se arrepender para você pedir perdão. Nem está dizendo que você precisa conviver com um transgressor que não se arrepende. E aqui é um ponto sensível. Ponto que gera muita discussão. O que essa oração, meus irmãos, não exige de nós. Essa oração, meus irmãos, não exige de nós reconciliação com o transgressor que não se arrependeu. Essa oração não exige de nós que nós confiemos imediatamente, que nós restauremos a intimidade, que nós voltemos a conviver como era antes, que nós abramos espaço para sofrermos novos abusos. Perdoar não é reconciliação. E nós temos essa tendência de confundir essas duas coisas, mas perdoar é uma coisa, reconciliar é outra. Perdoar é uma decisão que envolve apenas uma pessoa. Quem? Eu. Enquanto a reconciliação envolve as duas partes. Para perdoar alguém,
Você não precisa da outra pessoa para nada. É uma decisão que você toma sozinho. Perdão é um ato unilateral. Vai de mim para o outro. Sem esperar algo do outro para nós. Reconciliação, não. Reconciliação é um ato bilateral, ou seja, sai de nós para o outro e do outro para nós, simultaneamente, mutualmente. É uma via de mão dupla. Mas é uma via de mão dupla que só acontece quando há arrependimento da parte daquele que errou. Mudança de comportamento, transformação e luta para restaurar a confiança que foi quebrada. Quando oramos que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, nós não estamos assumindo a responsabilidade de cultivarmos e continuarmos com relacionamentos tóxicos, que nos prejudicam dia após dia. Isso é masoquismo. É sofrer porque quer. O apóstolo Paulo nos diz, em Romanos, capítulo 12, verso 18, se possível, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Nem sempre é possível ter paz com todos os homens. E nem sempre depende de nós. Porque depende da mudança do comportamento do outro. Depende do arrependimento do outro. A Bíblia, meus irmãos, permite nós impormos certos limites saudáveis com pessoas tóxicas. É difícil falar essa palavra. Tóxicas. Pessoas violentas, manipuladoras, que não se arrependem. A Bíblia nos orienta, por exemplo, a manter distância de certos tipos de pessoas, como pessoas cheias de ira, Provérbios capítulo 22. Ou pessoas incrédulas, como Paulo nos orienta em 2 Coríntios 6, a não termos plena comunhão com aqueles que não são, que não creem em Jesus da mesma forma que nós, que não são dos nossos, que não são verdadeiramente convertidos. Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Isso significa que todos os que pecarem contra nós, nós devemos abandonar? De maneira alguma, não estou falando disso. Eu estou dizendo que essas pessoas não podem mais fazer parte da nossa intimidade pessoal. Elas não podem mais fazer parte, ter acesso às nossas vidas a ponto de nos ferir novamente. Porque, afinal de contas, não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação. Eu não preciso mais que ela participe da minha vida como antes, que eu compartilhe a minha vida com ela como antes. A não ser que ela se arrependa. Certa vez Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 7? E qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7. Outra vez Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Qual é a causa da reconciliação, meus irmãos? Arrependimento, transformação, mudança. Mas qual é a causa do perdão? Escolha, decisão. Você deve escolher perdoar, mesmo que o outro não se arrependa. Quando nós perdoamos, nós estamos obedecendo uma ordem expressa de Jesus. Não há nenhuma desculpa bíblica
que nos faça não perdoar. Mas não há também nenhum texto bíblico que nos obrigue a manter relacionamentos anormais, sem confiança. Relacionamentos com pessoas que nos fazem mal, tóxicas. E que não estão lutando para reconquistar a nossa confiança. Eu usei o meu Instagram essa semana para coletar opiniões. E eu escrevi lá: o que você pensa sobre o perdão? E eu quero destacar uma resposta que eu tive, que não está errada, mas também não está certa. A resposta diz assim: ato de obediência, na qual é necessário para a reconciliação com Deus. A gramática também está um pouco errada. Todas essas respostas, as respostas que eu obtive, estão certas, essa inclusive. Só que essa resposta ela confunde os termos. O perdão é um ato de obediência? Sim. Uma vez que Deus nos manda perdoar uns aos outros. O perdão também é necessário para nós nos reconciliarmos com Deus? Sim. Uma vez que nós recebemos perdão de Deus, e esse perdão flui através de nós para os que nos causam dor. Mas note, a Escritura não me obriga a perdoar para ter relacionamento... A Escritura me obriga a perdoar para ter relacionamento com Deus. Nós perdoamos uns aos outros, mesmo que eles não se arrependam, para termos relacionamento com Deus. Nós não somos obrigados a cultivar relacionamentos que nos prejudicam de alguma forma. Relacionamentos que, como eu disse, falam bem da gente pelas costas e mal. Falam bem pela frente, mas mal pelas costas. Relacionamentos em que a intenção é apenas o abuso emocional. O abuso muitas vezes financeiro. A pessoa erra contra você, você a perdoa. E ela demonstra um falso arrependimento. E na primeira oportunidade ela se aproxima de você e a primeira coisa que ela pede é ajuda financeira. Não porque ele esteja realmente necessitado, mas porque é abusivo. Perdoar, irmãos, não exige continuar sofrendo humilhações, continuar sofrendo abusos, ignorar a falta de arrependimento e mudança, conviver como se nada tivesse acontecido. Perdão é muito mais profundo do que isso, e ele não pode ser confundido com reconciliação. Somos ofendidos diariamente, e diariamente também nós ofendemos. A nossa responsabilidade é perdoar quem nos ofende e nos arrependermos quando nós ofendemos alguém. Pedir perdão, irmãos, sem arrependimento é a mesma coisa que pedir perdão para Deus dos nossos pecados sem de fato estar arrependido. Vai existir reconciliação com Deus? Pedir perdão para Ele sem estar arrependido? Não vai. Além disso, irmãos, nós sermos constantemente ofendidos por falta de arrependimento dos outros, sofrermos por cultivarmos relacionamentos que nos causam dor e sofrimento, não é bíblico. Isso vai contra amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sofrer e continuar sofrendo é falta de amor próprio. A reconciliação só acontece quando há arrependimento sincero, mudança de comportamento.
segurança emocional ou física restabelecida. Pense em quantas mulheres sofrem a agressão dos seus maridos. E o resultado vocês já sabem, eu não preciso nem falar nada. Reconciliação só acontece quando há sabedoria, quando há tempo para amadurecer. O perdão é cancelar a dívida. Perdão é abrir mão da vingança, é desejar o bem espiritual do ofensor. Perdoar é manter a porta da reconciliação destrancada. Caso se arrependa, então podemos continuar com o nosso relacionamento como era antes. Tente trazer à sua memória agora pessoas que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão. Ore a Deus pedindo ajuda para perdoar essas pessoas, mesmo que eles não estejam arrependidos. Talvez você julgue pesado ter que perdoar e continuar essa relação, mas avalie se você precisa continuar essa relação. Avalie se o outro está arrependido a ponto de você poder continuar essa relação. Se há frutos de arrependimento da outra parte, amém. Glória a Deus. Por fim, nós temos a sexta petição, que nós clamamos por ajuda nas tentações. E não nos deixes cair em tentação. Aqui Cristo está nos ensinando a confessar a nossa fraqueza. Na última petição nós entendemos que em um mundo onde o mal existe, nós não temos forças em nós mesmos para lutar contra ele. Nós precisamos da força que vem de Deus. Com essa petição nós estamos declarando que somos frágeis e indefesos, que precisamos de proteção e livramento diante das inúmeras tentações que o mundo nos oferece. E nós precisamos estar atentos a todas elas para que não caiamos em pecado. O cristão maduro não confia em si mesmo. O cristão maduro não diz assim, eu dou conta, de comigo que eu sou o cara que, relaxa, põe na mão do Pai, que o Pai resolve. Isso é orgulho do coração. Aqui já demonstrou que caiu em pecado. Calvino diz que essa petição nos lembra que somos continuamente fracos e inclinados ao mal. O cristão maduro ora a Deus entendendo que ele não é forte, que ele pode cair, que ele precisa de Deus, que ele precisa que Deus segure em suas mãos constantemente. Porque se Deus não segurar em nossa mão constantemente, nós vamos cair. Pessoas que caem em tentação são pessoas que se acham superiores, presunçosos, deixam de vigiar, deixam de orar, não buscam mais a palavra de Deus. A questão que o crente maduro precisa ter é que Deus não permite que o crente seja tentado além do que ele pode suportar, porque é o próprio Deus quem dá o escape da tentação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio diante da tentação. Deus é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Por isso, irmãos, avalie a sua vida, avalie os caminhos que você tem percorrido e corte aqueles caminhos em que a tentação é evidente. Corte certas amizades que te levam ao pecado, certos ambientes que te levam ao pecado, que facilitam o acesso, certos hábitos em redes sociais, hábitos na internet. Corte isso da sua vida. Busque rotinas que promovem santidade. Vai orar. Nada para fazer hoje. Vai orar. Vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai meditar na palavra, vai ter comunhão com seus irmãos. Preste contas da sua vida aos outros irmãos.
Nós pedimos que Deus nos livre do mal, e o texto original aqui ele pode ser traduzido tanto como mal quanto maligno, e ambas as traduções fazem sentido bíblico aqui, porque nós precisamos de proteção e livramento do pecado, e nós precisamos de proteção e livramento do maligno, do diabo, que anda ao nosso derredor procurando uma forma de nos tragar. Nós temos um inimigo espiritual real, irmãos. Nosso adversário, o diabo. Ele deseja nos tentar, nos seduzir, nos acusar, nos enganar. Ele deseja distorcer a verdade. E nós não temos poder em nós mesmos para vencer o diabo. Pelas nossas próprias forças nós não podemos fazer nada. No entanto, em Cristo, nós somos guardados não pela nossa força, mas pela obra de Cristo. É Cristo quem amarrou o valente. É Cristo quem venceu o tentador no deserto. É Ele quem esmagou a cabeça da serpente. É Ele que desarmou principados e potestades. É Ele que destruiu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Todas as vezes que Deus nos livra do mal e do maligno, Ele está estendendo a nós a vitória de Cristo na cruz. A vitória de Cristo contra as trevas é também a nossa vitória. Por isso, em Cristo, nós não temos o que temer, nós estamos protegidos, absolutamente protegidos do diabo. Em Cristo, o diabo não pode nos tocar. Em Cristo, nem o nosso pecado pode ser usado pelo diabo contra nós. Porque o nosso pecado já foi pago e ninguém mais pode nos acusar. Nós não somos mais culpados. Tudo foi colocado sobre Jesus na cruz. Há crentes que vivem com medo do diabo, irmãos? Há crentes que veem o diabo em tudo? Há crentes que colocam a responsabilidade do diabo aquilo que é nossa responsabilidade. Algo não deu certo, o diabo está furioso. A mesa de som falhou, o piano não está tocando direito, que a peça atrás do piano ali está meio falha. Mas é o diabo. O diabo está furioso. Irmãos, nós precisamos aprender a ter discernimento espiritual bíblico. Nem tudo que os outros dizem por aí é verdade, porque não é bíblico. Se Jesus veio e amarrou o valente, se Jesus veio, venceu a morte, se Ele esmagou a cabeça da serpente, se Ele desarmou principados e potestades, por que nós vamos temer ainda? Nós não temos o que temer. Jesus é vencedor. Jesus já venceu tudo isso. E esse pedido também, meus irmãos, não é um pedido apenas por proteção externa, mas por discernimento, vigilância, domínio próprio, porque essas coisas nos levam ao pecado. Não ter domínio próprio nos leva ao pecado. Quando nós oramos isso, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude a ter aversão ao pecado, que nós amemos aquilo que é santo, que Deus nos dê uma estabilidade emocional e espiritual e um discernimento espiritual. Você não precisa ser livrado da tentação apenas. Você precisa ser livrado de ser o tipo de pessoa que cai facilmente. É disso que você precisa orar ao Senhor.
Senhor, livra-me de ser aquele tipo de pessoa que cai tão facilmente nas tentações. O diabo tenta, mas Cristo é aquele que reina em nossa vida, amém? Por isso o diabo não tem domínio sobre nós. A tentação chama, mas é o Espírito Santo quem nos fortalece todos os dias e todos os dias nos dá força para lutarmos contra o pecado. O pecado seduz, mas a graça de Cristo nos liberta e nos leva para uma nova vida em Cristo. Por fim, chegamos ao fim da oração. Muito conteúdo, muitas reflexões feitas e muitas que você pode fazer. Tem muita coisa aqui ainda que nós não falamos. Mas lembre-se sempre da parte 1 dessa mensagem, que o reino de Deus é um reino que já pode ser vivido e experimentado aqui e agora, mesmo que não de forma plena e completa, porque quando nós entendemos isso, nós abrimos as portas do nosso entendimento para compreendermos que se estamos neste reino, então nós somos totalmente dependentes do Rei deste reino. Podemos confiar plenamente nesse Rei. É Ele quem cuida de nós em nossas necessidades físicas e espirituais. É Ele quem perdoa os nossos pecados e nos concede o privilégio de vivermos num reino onde o perdão é a base dos relacionamentos. É Ele quem nos protege do mal e do maligno de fato e de verdade. Irmãos, Jesus não tenta nos proteger. Jesus de fato nos protege. Jesus não tenta cuidar de nós. Jesus de fato cuida de nós. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos deu vida e uma vida para servi-lo com amor. Isso é um privilégio, irmãos. Estarmos no reino de Deus é um privilégio. Então, aproveita. Viva esse reino de Deus. Perdoe. Ame. Seja feliz nesse reino. Porque é o único lugar onde a felicidade pode ser real. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o resto? O resto é acrescentado. O resto não somos nós quem acrescentamos. O resto nos é acrescentado pelo próprio Deus. Então descanse. Descanse o seu coração. Descansa na provisão de Deus. Descansa no perdão de Deus, no amor de Deus. Durma em paz. Se você tem que pedir perdão para alguém, se arrependa e peça perdão. Mas viva os padrões desse reino, aqui e já. Amém?